Bom, vamos trabalhar agora o processo da história do Brasil que vai da mineração até o processo de independência. Vamos imaginar que o processo de expansão territorial e a ação dos bandeirantes buscando as riquezas do interior do país levaram à descoberta do tão esperado metal precioso, o ouro, nas regiões das Minas Gerais. Encontramos também Mato Grosso, na Bahia, mas a grande região produtora vai ser a região das Minas Gerais. É evidente que a descoberta dos metais no Brasil vai fazer com que a nossa metrópole, Portugal, aumente o seu controle sobre a região, sobre a sua colônia. Nesse sentido, nós vamos ter aí um processo de aumento da fiscalização, um aumento dos impostos, culminando com a chegada das chamadas casas de fundição, que seria a principal forma de taxação da coroa, no sentido que a pessoa que acha o metal tem que levar até a casa de fundição, onde esse ouro é quintado, ou seja, retirado o quinto, 20% desse ouro, que vai para a coroa, e o resto é fundido e transformado numa barra, lingote, que esses sim podiam ser comercializados dentro da colônia. A descoberta dos metais vai fazer com que haja um grande aumento populacional na colônia. Inclusive, muitos portugueses vêm para cá na busca do enriquecimento rápido. Isso vai gerar, inclusive, um atrito, um conjunto de atritos, guerras envolvendo os bandeirantes paulistas e esses forasteiros. Essa que nós chamamos da Guerra dos Emboabas. Faz parte do grupo de revoltas que chamamos das revoltas nativistas. A grande taxação da metrópole sobre a colônia, as casas de fundição, a cobrança do quinto, também suscitam uma revolta na chamada Vila Rica, hoje Ouro Preto, que é a chamada Revolta de Felipe dos Santos, contra a chegada de tais casas e a cobrança dos impostos. Mesmo entrando em decadência a partir da segunda metade do século XVIII, o período da mineração trouxe importantes consequências para a colônia, na questão cultural, assim como nas questões econômicas. Nós temos um processo de integração colonial maior, nós temos um processo de interiorização, nós temos um aumento populacional, a transferência do eixo comercial do Nordeste para o Sudeste, inclusive a própria capital vai ser transferida para o Rio de Janeiro em 1763. Mas para Portugal não podemos dizer que essa mineração tenha garantido um grande desenvolvimento. Afinal de contas, devido a acordos desvantajosos junto à Inglaterra, como o Tratado de Methuen, que nós devemos já conhecer, grande parte desse ouro que foi para Portugal via impostos acabou indo para a Inglaterra para bancar, para tentar equilibrar essa balança comercial portuguesa junto aos ingleses. Por isso, inclusive, é tradicional dizermos que a mineração brasileira ajudou em grande parte a financiar a Revolução Industrial Inglesa. É exatamente na segunda metade do século XVIII que vai se destacar a atuação do Marquês de Pombal, o déspota esclarecido português. O ministro de Dom José I, que imbuído de ideias liberais, porém sem desconcentrar o poder dentro de Portugal, vai adotar medidas em relação não só ao Estado português, mas também à colônia, na tentativa de diminuir a dependência portuguesa em relação à Inglaterra. Porém, algumas dessas medidas vão acabar trazendo consequências importantíssimas para o Brasil. Dentre as medidas pombalinas que merecem destaque em relação à colônia, está o incentivo à manufatura, a criação das companhias de comércio, porém também a censura e o aumento da taxação nas regiões mineradoras. Na verdade, imagine você que nesse momento a colônia vive uma contradição. O aumento da opressão metropolitana com Pombal e, ao mesmo tempo, as ideias iluministas, as ideias liberais chegam ao Brasil via uma juventude que vai estudar na Europa ou por livros contrabandeados ou até mesmo pelo contato de marinheiros no porto. As lojas da maçonaria, as lojas maçônicas também vão ter um papel destacado no sentido de trazer essas ideias. E imaginem então vocês, de um lado a opressão metropolitana e de outro as ideias de liberdade. Sem dúvida nenhuma, isso vai gerar uma ambiência favorável para movimentos de caráter separatistas no Brasil. O mais destacado movimento emancipacionista dentro da historiografia brasileira é, sem dúvida nenhuma, a chamada Inconfidência Mineira. Na verdade, deveria ser chamada as Inconfidências Mineiras. O ambiente em Minas Gerais, no final do século XVIII, com essas ideias liberais e a opressão metropolitana, fazia com que vários grupos pensassem na possibilidade de romper com a metrópole, até mesmo como forma de se livrar de suas dívidas que se avolumavam com o passar do tempo. Na verdade, a Inconfidência Mineira seria uma reunião dessa elite mineradora junto a um alferes, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes,
e organizavam, pensavam, influenciados pela independência dos Estados Unidos, num movimento que determinasse a independência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Esse movimento aconteceria no dia da derrama, no dia onde um determinado imposto seria cobrado, onde os oficiais da coroa invadiriam as casas da elite para pegar o ouro que estaria sendo contrabandeado ou roubado. O levante efetivamente nunca aconteceu. A coroa portuguesa recebeu delações diversas, dentre eles Joaquim Silvério dos Reis teria sido um desses anti-heróis que a história produziu, e a coroa então promove uma grande devassa, prendendo os envolvidos e condenando à morte, à forca, o Tiradentes. Talvez por ser o único pobre, Tiradentes foi morto e esquartejado, se tornando posteriormente, no período republicano, no símbolo da independência, no mártir da independência brasileira. À frente veremos que isso não passa de uma construção. Outro movimento que merece destaque é a chamada Conjuração Baiana, ou a Revolta dos Alfaiates, que ocorre em 1798 na Bahia, claramente influenciada pela Revolução Francesa. Já nesse movimento não seria um envolvimento da elite baiana, mas sim camadas médias, homens pobres, escravos e alguns intelectuais. Comparativamente, essa é a principal diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, embora ambas sejam separatistas e republicanas. Talvez as revoltas emancipacionistas, Confidência Mineira, Conjuração Baiana, Conspiração dos Suassunas, Conspiração do Rio de Janeiro, talvez elas tragam para a gente uma ideia de que os brasileiros, os colonos de uma forma geral, não gostassem da sua família real. No entanto, no início do século XIX, um evento conhecido como a transmigração da família real vai nos mostrar que a coisa não funcionou bem assim. Bom, vamos entender o cenário europeu para saber por que a família real portuguesa saiu de Portugal e veio para o Brasil. Estamos durante o período napoleônico, para ser mais preciso, no Império de Napoleão Bonaparte, no momento onde ele estabelece um bloqueio continental e ameaça invadir os países que comercializassem com a Inglaterra. Sabemos que Portugal não tem a menor condição de romper relações econômicas com esse país, e Napoleão então tem que cumprir a sua promessa. Em 1807, se encaminha com suas tropas para invadir Portugal. Na sua trajetória, Napoleão Bonaparte ainda para na Espanha e derruba o rei espanhol Carlos IV, colocando seu irmão no trono desse país. Ao longo desse processo, ingleses e portugueses vão se reunir na chamada Conferência Secreta de Londres, onde será definido a transferência da família real e a ajuda inglesa não só nesse processo, mas também para proteger, junto com o exército português, o território da possível invasão napoleônica. Com a aproximação das tropas do general Junot, a família real, então, às pressas, deixa o país. Com escolta inglesa, eles vêm para a América. E, é claro, é importante que nós percebamos que a vinda da família real não foi pensada pela primeira vez nesse momento. É um projeto antigo. Na verdade, desde pelo menos efetivamente no final do século XVIII, depois das revoltas emancipacionistas, já sabia que a vinda da família real para a América era uma real possibilidade. No entanto, a invasão de Napoleão deu um empurrãozinho necessário para que isso acontecesse. Ou seja, a vinda da família real para o Rio de Janeiro vai consolidar o projeto da formação de um império luso-brasileiro, a ser uma forma de Portugal garantir o controle do seu último grande reduto colonial, chamado Brasil. Quando a família real chega à costa brasileira, para ainda em Salvador, a primeira grande medida, e talvez uma das mais importantes, é a abertura dos portos às nações amigas, que sem dúvida nenhuma já estava negociado com a Inglaterra desde a Conferência Secreta de Londres. Essa abertura dos portos vai ser fundamental, não só para desafogar os ingleses que precisam vender os seus produtos e estão impossibilitados de vender para toda a Europa napoleônica, assim como vai ser muito importante para a família real e seus nobres que vêm para cá e assim podem continuar consumindo os produtos europeus sem o intermédio do próprio Estado português. A abertura dos portos significa, então, nesse momento, o fim, o rompimento definitivo com aquilo que nós chamávamos de um pacto colonial, dando início a um longo processo que vai culminar com a independência do Brasil. A entrada dos produtos ingleses vai se acentuar a partir de 1810, quando alguns tratados extremamente vantajosos aos ingleses serão assinados por Dom João VI. Esses tratados estabeleciam taxas alfandegárias mais baixas para os produtos ingleses. Na verdade, eram 24% para os produtos de outros países,
16% para os produtos portugueses e 15% para os produtos ingleses. A entrada desses produtos significa não apenas o estreitamento das relações, claro, entre esses países, mas também uma mudança cultural no Rio de Janeiro, marcado ainda no momento da chegada da família real por hábitos extremamente rudes, grosseiros, como, por exemplo, comer com as mãos. A vinda da família real e dessa nobreza vai trazer para nós, iniciar para nós, um processo de europeização do povo brasileiro, ou pelo menos nesse momento, do Rio de Janeiro. Várias foram as melhorias que a família real acaba oferecendo ao Rio de Janeiro, promovendo no Rio de Janeiro. Drenagem de pântanos, construções de ruas. Agora, algumas merecem mais destaque, como, por exemplo, a criação da Biblioteca Real, a criação do Teatro Real, a criação de uma imprensa régia. A revogação, por exemplo, do Alvará de 1785, que proibia as manufaturas no Brasil, parecia, inclusive, que daria início a um processo de manufaturas aqui. No entanto, claro, a competição dos produtos ingleses impediu tal evento. Em 1815, com a derrota de Napoleão, houve um processo de restauração das monarquias europeias. Dom João poderia ter voltado para Portugal, mas não, decidiu ficar. Mas para isso, teve que promover a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ora, pensando no processo de emancipação, portos abertos e o Brasil como Reino Unido, dificilmente voltaríamos depois disso à condição de colônia portuguesa. Todo esse processo parecia caminhar tranquilamente, mas em 1820 estoura uma grande revolução em Portugal, a chamada Revolução Liberal do Porto. Ora, quais são os objetivos da Revolução? Uma burguesia extremamente insatisfeita com a abertura dos portos e com as vantagens oferecidas aos produtos ingleses, um povo extremamente entristecido com a fuga da sua família real, com a ausência do seu rei, da sua rainha. Ora, uns militares ainda insatisfeitos, embora tivessem derrotado os franceses, eles ainda têm que viver sob a constante vigilância dos ingleses. Esse é o caldo que gera a chamada Revolução Liberal do Porto de 1820. E quais os interesses da Revolução? Ora, as cortes revolucionárias queriam o retorno imediato da família real, a expulsão dos ingleses, e quando Dom João chegasse em Portugal, ele seria obrigado a respeitar uma constituição que limitaria os seus poderes. Daí o caráter claramente liberal da Revolução. No entanto, o mesmo movimento parece ter um caráter ambíguo, porque se foi liberal para os portugueses, se mostrou conservador em relação ao Brasil, porque as cortes desejavam a recolonização do território. Esse é um momento importante, um momento decisório. Quando Dom João resolve voltar para Portugal, a elite brasileira, temerosa de que isso significasse a recolonização, vai pressionar o príncipe Dom Pedro para que ele ficasse. E é o que acontece, Dom João vai e no dia do fico, Dom Pedro fica então como príncipe regente. E é esse homem que vai acabar conduzindo o processo de independência. Nesse momento, podemos destacar 3 grupos políticos no Brasil. O Partido Português, daqueles que defendem, óbvio, a recolonização. Temos o Partido dos Liberais Radicais, que querem a independência, a república, a abolição da escravidão. E o Partido Brasileiro, formado pela elite latifundiária. Esses, até a Revolução do Porto, nem precisavam querer a independência. Tinham a estabilidade da família real e os portos abertos. Mas agora, frente à constante pressão de Portugal pela recolonização, a pressão de Dom João, o medo do Partido Português e o medo dos liberais acabam se aproximando de Dom Pedro I e pressionando para que ele declare a independência do Brasil frente a Portugal. Então, no dia 7 de setembro de 1822, não daquela forma heróica como o quadro do Grito do Ipiranga sugere, mas de forma bastante diplomática, Dom Pedro inicia um processo de negociações com Dom João e Portugal para o nosso processo de emancipação.